Bem, vou falar sobre a cetamina, tá? Ou ketamina, ou escetamina, ou Spravato, como é conhecido, tá? Uma medicação revolucionária, tá? Na depressão com efeito ultra rápido e para depressão refratária, tá? O vídeo ficou bastante comprido, mas é importante que fique até o final para ver tudo que eu tenho para dizer e talvez fale ainda mais em outros vídeos sobre essa nova substância no mercado e disponível no nosso arsenal terapêutico. Introdutório, tá? De um assunto que eu tomei coragem de falar, tá? Porque não é à toa que eu falei de diversos fármacos, de fármacos de alta potência, estratégias, mas nunca falei do ECT, da eletroconvulsoterapia, né? Ou como, de forma pejorativa, é chamada como eletrochoque, né? Que é meio pejorativo. Teve duas novelas da eu ia falar RBS, aqui no Rio Grande do Sul, a Globo é conhecida pela sua filial RBS, né? Que mostraram de forma bem estigmatizante o procedimento, tá? Do ECT, com um método de tortura, um método arcaico, tá? E sendo que até hoje tá um dos métodos mais efetivos de prevenção de suicídio, de para tirar rápido uma pessoa de uma depressão psicótica ou mesmo de um surto psicótico num agressivo, num paciente esquizofrênico ou com outra síndrome psicótica, né? Então, foi uma técnica que foi lançada por dois italianos, mero título de curiosidade, né? Dois italianos que induziam convulsões a partir de uma corrente elétrica que transpunha as têmporas do paciente, né? Essa observação, já tinha uma observação do médico húngaro, tá? Que observava que pacientes epiléticos, após convulsão, tinham uma melhora da psicose ou mesmo sintomas de humor. E a partir disso, os italianos começaram a fazer a induzir com corrente elétrica, né? Isso foi responsável por uma das primeiras ondas de esvaziamento das instituições psiquiátricas numa fase pré-psicofármacos, né, que foram surgir a partir da década de 50, né? Então, essa luta de reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, enfim, o que eu atribuo mesmo ao esvaziamento dessas instituições, pelo menos das sérias, tá? É psicofarmacologia e o ECT, antes de mais nada, né? E, enfim, eu talvez seja condenado, enfim, mas os estudos estão aí, é o método mais rápido, um dos mais efetivos, né, para as condições que eu falei, né? Acaba que hoje muito pouco dos pacientes da classe B, C realizam esse tipo de procedimento e eles ficam restritos a pessoas com mais cultura da classe A, enfim. Mas
Dando a entrada nessa questão me explicando um pouco nessa questão do ECT, né? Eu quero vir a falar sobre assuntos que surgiram no Congresso do Brain de 2021 e já tinham sido repetidos, já tinham sido falados anteriormente no Congresso Brasileiro de Psiquiatria também, né? Sobre estudos a partir de substâncias que são hoje consideradas drogas psicoativas, né? Lembrando, né, que os pesquisadores e os palestrantes eles falam que eles são entusiastas da pesquisa e não do uso da droga, tá? Então, são coisas diferentes, né? Assim como a maconha e o canabidinol, por algum motivo a gente tem receptores do THC, do canabidinol no sistema nervoso central, por algum motivo fisiológico, tá? Assim a gente também tem receptores, tá? Para psilocibina, para o ácido lisérgico, o famoso LSD, a ayahuasca, que é discutido, tá? E a cetamina, né? Que dispensa comentários, né? Que já está muito bem consolidado o efeito benéfico dela. E depois quero lançar algumas questões sobre ela, né? Talvez seja melhor eu começar com a questão da cetamina mesmo, tá? Da ketamina, muitas vezes usado como droga em festas raves, conhecido como Kei, né? Enfim, onde muitas vezes se compra pela internet a versão do anestésico para cavalo, se bota no micro-ondas, evapora a solução, restando apenas o princípio ativo, e esse princípio ativo é tomado, inalado, para fins de ter uma dissociação, enfim, e efeitos psicodélicos, enfim, nesse tipo de festa principalmente, né? Mas a cetamina, tá? Também não é só de uso veterinário, tá? Ela é utilizada pelos anestésios, né? E inclusive pela minha irmã que é anestesista, né? Quer dizer, falta um ano, né? Mas e é uma medicação interessante, tá? Para ser usado numa dose ridicularmente menor do que é utilizado para fins terapêuticos na, na, na anestesia, tá? A ponto do pessoal chegar a dar risada, né? Da preocupação do psiquiatra ter todo aquele medo, todo aquele cuidado com uma dose tão baixa de cetamina que é utilizada, tá? Hoje, liberado pela Anvisa como uso off-label ou para fins de pesquisa, tá? A cetamina mesmo, tá? Para depressão refratária, para depressão com pensamentos suicidas de moderado a alto risco, tá? Em que tu não pode depender do efeito lento do antidepressivo para dar resguardo à pessoa e à família, né, que está passando por essa situação, né? Então, ela vem tão bem quanto ao ECT que eu falei lá no início, né? Sendo que demanda
inclusive, na minha opinião, riscos menores ainda do que o ECT, tá? Que o ECT é um procedimento muito seguro, tá? O procedimento se tornou, o risco dele aumentou por questões de obrigação de uso de certos anestésicos, bloqueadores neuromusculares, do que o procedimento em si, tá? Mas a cetamina, naquela dose que ela é utilizada, ela, ao meu ver, apresenta um risco muito menor do que o ECT ainda, tá? Nunca vi estudos, nunca vi ninguém falar a respeito, mas levanta a bola para quem quiser chutar e comentar sobre um estudo, alguma coisa do uso da cetamina como anestésico, anestésico adjuvante no ECT, se há uma resposta melhor do que o ECT standard, eu fico grato, né? Então, o ECT, por exemplo, seria um procedimento que eu faria, pediria para que fizesse em mim se eu tivesse uma situação de risco, porém, como dependo da medicina, da psiquiatria, eu tenho muito receio de ser taxado como médico do choque, enfim, entre ter como um torturador, enfim, sendo que temos motivos para lembrar muito a volta da tortura, dos porões da ditadura militar, né? E ainda mais nessa fase, eu mexer com esse procedimento acho muito arriscado para a continuidade da minha profissão, né? Mas eu gostaria que fizessem em mim se tivesse alguma patologia nesse sentido, pela resposta, pela segurança, etc. Bem, mas voltando para a cetamina, tá? A cetamina, embora ainda não tenha, por não ter essa imagem negativa vinculada a ela se faz uma alternativa interessante para aqueles pacientes que necessitam uma resposta rápida numa depressão ou num transtorno bipolar com ideação suicida, né? Então a cetamina ela pode ser aplicada EV, subcutânea e oral, tá? Sendo que a subcutânea é a que evidencia menos sintomas colaterais, como sintomas dissociativos, enfim, entre aspas, a viagem, né? E apresenta uma segurança maior, tá? Durante o uso, tá? Antes do uso, é interessante tu ter um histórico e um acompanhamento cardiológico, tá? Evitar fazer em pacientes cardiopatas, hipertensos graves, com história de AVC, de acidente vascular, enfim, em geral. E durante a aplicação é necessário que seja monitorado a frequência cardíaca, tá? E a PA, tá? E que tenha um mínimo de suporte e treinamento de um médico junto ao paciente quando é feito tal procedimento, tá? Se recomenda, tá? Aí vem a parte esquisita, né? Se recomenda, inclusive, que o paciente leve seus fones de ouvidos com uma música que lhe agrade e que o ambiente seja protegido de barulhos intensos, rápidos, repentinos
e de outros estressores, né? Que o ambiente seja bem agradável, tá? Para o paciente permanecer no mínimo em torno de 40 minutos, tá? Em posição, em decúbito dorsal, tá? Quanto à questão da escetamina, se recomenda que é um filtrado da mistura racêmica da cetamina, né, que existe uma angulação em torno, acho, de 45 graus da cabeça na hora da aplicação intranasal, tá? Então, tem se falado também, que eu achei, desculpa dizer, mas uma viagem, eu me arrependo de ter dito que era uma picaretagem, tá? De clínicas que aplicassem acetamina junto com psicoterapia, mas não foi um, nem dois, nem três, mas vários pesquisadores falando sobre os benefícios do uso da acetamina e de uma intervenção psicoterápica, sendo acetamina egolítica, como eles falariam, né, deixando o paciente mais solto, né, principalmente aquele paciente mais quadrado e obsessivo, né. Então, a acetamina, tá, ela já é pesquisada há muito tempo, tá, inclusive ela tem benefícios na questão da dor, da dor crônica ou dores intensas, ela pode ser usada também, e tem um efeito maior ainda no paciente deprimido com dor, sendo que ambas estão implicadas, uma leva a outra e assim vai, né? Então, o que acontece? A cetamina, ela tem um efeito em torno de uma semana, tá? Se recomenda fazer de uma a duas aplicações por semana, por não mais que 6 semanas da cetamina, né? E com dose em torno de 0,5 por quilo, por quilo de massa corporal, né? Se não me engano é isso, tá? Sendo a dose aumentada, talvez ir para 1 miligrama, caso o paciente não responda, né? A resposta, incrivelmente, pode se dar em poucas horas, ou inclusive, ou mesmo no mesmo dia, tá? Sendo que muitas vezes não são mais necessárias do que uma ou duas aplicações da cetamina, né? Que aconteceu? A cetamina já é aqui no Brasil, várias clínicas aplicam a cetamina para esse fim, né? Mais ou menos, eu acredito que de uma forma meio fundo de quintal, sem acompanhamento de um profissional de saúde, tá? E muitas delas passaram por fiscalizações e do Conselho Regional e Federal de Medicina, né? E pela Anvisa, tendo sido multadas ou mesmo fechadas essas clínicas, né? Que se disseminaram. Eu tenho informações que onde mais existiam eram na região sudeste e centro-oeste do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente é um pouco resistente ainda, não conheço ninguém que aplique. Quem aplica, eu sei que nem psiquiatra não é, e aplica sem recursos no seu consultório, enfim. Mas fazendo esse desabafo, queria fazer um outro desabafo, tá? Tá surgindo, a Anvisa libera cetamina, né, para fins de pesquisa e uso off-label, tá? Para essas condições,
mas já libera a escetamina para uso de depressão refratária ou depressão com ideação suicida de moderado a alto risco. Por quê? Aí vem a questão crítica. A escetamina foi patenteada. A cetamina está há muito tempo no mercado, talvez não tenha interesse, é baratinha. A aplicação se torna cara em função da monitorização e dos recursos que a clínica tem que ter, exclusivamente hospitalar e ambulatorial, a aplicação, mas não pela substância em si, tá? Agora sim, a escetamina, que é de aplicação intranasal, é caríssima, sendo que o preço na Argentina correspondente a reais fica em torno de 3 mil, e se faz muito cara, além de todo o cuidado de aparelhos e cuidado de mão de obra altamente especializada para fazer, né, a aplicação. Então, mais uma vez, a gente vê o interesse da indústria, da indústria farmacêutica, sendo que o uso da cetamina poderia ajudar vários pacientes e poderia contribuir para o Setembro Amarelo. Se faz não sem ônus e risco para o médico, enquanto a escetamina patenteada pela Janssen tá tudo bem, está liberada desde novembro do ano passado. Ela ainda não está no mercado porque ainda não foi estipulado o preço, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mandei e-mail para o laboratório para saber, e mais uma vez acontece isso com a saúde mental, né? Então eu pretendo agora na minha nova clínica, junto com a minha irmã, que é a especialista, que vai ser especialista, a anestesista, né, lançar esse serviço como uma alternativa para ter aquela resposta rápida para pacientes com risco, para diminuir o tempo de internação, mesmo não levar a internação do paciente, e também para os pacientes com dores crônicas, né? Então, estou investindo nisso, estou fazendo, estudando, estou me amparando legalmente para começar a aplicar tal procedimento, tá? Pro bem dos pacientes, enfim, e é isso. E pretendo fazer isso a baixo custo, muito baixo custo mesmo, tá? Para que se tenha um arsenal mais potente à disposição dos pacientes, para que se preserve o bem mais precioso, que é a nossa vida, né? Então, era isso que eu tinha para falar da primeira parte, né? Da pesquisa, dos potenciais das substâncias psicoativas usadas em psiquiatria, tá? Essa já está consagrada, enfim, não dá para nem dizer que nem considero psicoativa. É um anestésico utilizado já pelos anestésios, enfim, e que foi utilizado por outras pessoas para se ter efeito dissociativo, enfim. Então era isso, o vídeo ficou bem demorado.